conseguir comprar listagem? Sim. Você vai conseguir ter essas qualidades de filtro? Não. O máximo que você vai conseguir provavelmente é valor de salário, ticket médio de salário. Você vai conseguir, por exemplo, às vezes por secretaria. Eu quero clientes da Secretaria da Educação, eu quero clientes da Polícia, eu quero clientes da Secretaria de Saúde. Dependendo do governo, você vai conseguir esse tipo de filtro de mailing. Dependendo do governo, você consegue fazer uma ressalva. Eu quero uma listagem só de clientes efetivos que estão na ativa. Eu quero uma listagem só de clientes que são aposentados. Eu quero uma listagem só de clientes que são pensionistas. Mas vai ter governo que você vai comprar a listagem e vai vir muito clientes que também são contratados, que também são somente comissionados ou seletistas. E aí, como que você vai saber quais os filtros que você pode ter? Quando você entra em contato com um fornecedor de listagem, você vai perguntar para ele: eu preciso de uma listagem do governo tal. Quais os filtros que eu posso te indicar? Vai ter casos que ele vai falar assim: olha, eu consigo separar por secretaria, eu consigo separar por idade e por ticket médio de salário. Vai ter casos que ele vai ser sincero com você: olha, a listagem eu tenho, mas vem tudo misturado. Eu posso garantir que são servidores, mas eu não posso garantir qual que é a situação funcional dele. Então, a dificuldade já começa aí. Porque se eu não consigo segmentar tanto o meu mailing, eu não consigo ser tão assertivo no momento da minha prospecção. Porque eu vou prospectar no escuro, eu vou prospectar o limbo, eu vou prospectar tudo que eu tenho. E dentro de tudo que eu tenho, vai ter aquele cliente que eu ligo ofertando crédito, ele vai adorar, vai querer na hora, e quando você recebe o contra-cheque, ele trata-se de um servidor somente temporário. E isso vai acontecer muito, não é pouco não, é muito. Porque considerando que você vai ofertar para todo mundo, quem que você acha que vai ser mais receptivo nas suas ofertas? Aquele cliente que tem uma margem livre grande, que nunca fez empréstimo, ou que mesmo que já tenha feito empréstimo, ainda tem muita margem para poder fazer? Ou aquele cliente que está zerado de margem, que está desesperado por dinheiro? Ou aquele cliente que não é efetivo, sabe que a linha de crédito não é disponível para ele, mas finalmente ele recebeu ligação de alguém querendo ofertar crédito consignado para ele. E aí ele fica quietinho, ele nem fala que ele é temporário, porque vai que cola. Então ele fala, ele demonstra interesse, ele manda o contra-cheque, mas ele não ressalta para você: olha, eu sou contratado, eu não sou efetivo, você vai realmente conseguir? E aí você fica animado quando recebe o contra-cheque, você automaticamente vê que não trata-se de um cliente público-alvo. Fora que a cada 10 clientes que você recebeu contra-cheque, 9,5 não vai ter margem. É isso aí. Então você precisa entender o quê? De portabilidade. Porque quando você está começando um convênio novo, algum governo, a grande maioria da demanda que você vai ter inicial é o quê? Clientes que têm pouca margem ou nada de margem, já estão todos tomados, mas eles querem levantar mais algum dinheiro. E aí você precisa ficar expert em portabilidade para você conseguir analisar o contra-cheque dele e poder ofertar algumas portabilidades com redução de parcela para poder fazer um novo, ou portabilidade com refim. E aí é nesse momento que muitos desistem. Tá complicado demais. Por quê? Sabe aqueles contratões novos que eu posto direto, que tem aí nos meus stories, nos meus destaques, que eu tô sempre lá comunicando com vocês? Trata-se de operações que estão focadas em vender algum convênio estadual e que, é claro, no meio de tantas abordagens, de tantas prospecções, você vai encontrar aquele cliente de margem livre que tem margem, que quer fazer um novo. E vai encontrar com frequência. Só que, às vezes, o seu operador, em uma semana, ele vai ter uma demanda de muita portabilidade, mas de contrato novo, às vezes, ele vai estar negociando com 2 clientes. Mas o valor desse contrato novo é 40, 50 mil. A gente sabe que a comissão de governos ela é infinitamente menor do que a do INSS, mas sabemos também que o ticket médio de contrato é muito maior. Então, uma coisa acaba compensando a outra. Se a pessoa realmente não estiver com um propósito, eu quero vender governos, ela desiste na primeira semana, porque ela vai começar a fazer muita prospecção, porque tem que ser prospecção em massa.
Então, você tem que estar com discador automático, você tem que estar com envio de WhatsApp em massa, SMS. Então, você vai estar prospectando muitos clientes. Só que você vai ter a sensação que os clientes que retornam querendo avaliar alguma possibilidade são somente os clientes que não têm margem para poder fazer nada. São somente os clientes que estão negativos, são somente os clientes temporários, mas se você persistir, você começa sim a encontrar aqueles clientes que têm margem livre. Você precisa ter persistência. Não dá para você começar a trabalhar um governo e automaticamente querer desistir na primeira semana. Só que não basta você ter persistência. Você vai ter que ter, muitas vezes, um investimento financeiro. Por quê? Se você não vende nada de governos, a primeira dica que eu te dou, jamais vire toda a sua operação para algum convênio que você está testando. Selecione um vendedor. E esse um vendedor que você vai selecionar, você vai colocar ele para atender somente aquele convênio. Não faça menos do que um mês de experiência. Só que muitas vezes o vendedor, o que acontece? Ele começa a ficar ansioso se ele não vê que ele está fechando contratos. Uma das técnicas que eu utilizava, quando eu direcionava um novo convênio e precisava de um vendedor extremamente engajado, disposto a fazer acontecer, eu combinava com ele assim: olha, qual que foi sua última média de comissão nos últimos 3 meses? Foi X. Ok, então nós temos um combinado. Durante 30 dias, eu preciso que você me ajude a fazer acontecer o governo tal. Se por acaso você não atingiu o patamar de vendas necessário para você manter sua média de comissão, eu vou pagar para você a sua média. Eu vou garantir. Ou seja, você não vai perder nada por dedicar a esse novo convênio. Nós juntos vamos entender as dificuldades, qual o melhor caminho de prospecção, quais os melhores bancos. Por quê? Se no início a demanda que eu vou receber maior é de portabilidade, vocês concordam comigo que portabilidade para dar certo, trazer resultado, ter saldo pago, margem averbada, vai demorar aí nos mínimos uns 20 dias? Então, de fato, aquele vendedor, talvez no primeiro mês, ele não vai atingir o resultado que você espera. Mas ele já entra no segundo mês com várias portabilidades engatilhadas e automaticamente começa a virar o efeito bola de neve. Ele já começa a ter prospectado muito no primeiro mês, lembrando que muitos clientes não fecham o contrato no primeiro contato que ele recebe. Então, você precisa desenhar um fluxo de follow-up, de agendamento para esses clientes de governos, porque você vai ofertar para ele hoje e, às vezes, você só vai conseguir fechar esse contrato com ele daqui 1 mês, daqui 15, 20 dias, daqui 2 meses. E aí que, muitas vezes, a operação não está preparada para aguentar isso, financeiramente falando. Por quê? Se eu comprei mailing, se eu fiz investimento em ferramenta, se eu vou pagar o salário de um vendedor que não vai me dar o retorno, trata-se de um investimento que a empresa tem que estar disposta a fazer. Só que a grande maioria quer produzir, não tem esse investimento inicial e aí desespera, tenta 2, 3 dias, não vende nada, porque às vezes ainda está negociando com o cliente, às vezes ainda não encontrou a melhor forma de abordagem, às vezes ainda não está craque em fazer portabilidade, desiste no 3º dia e fala, não dá certo. Essa é a dificuldade. Então, você tem que entender que você tem que ter um fluxo de caixa preparado para isso. Você vai precisar investir em mailing, você vai precisar investir em ferramentas, você vai precisar custear o valor desse funcionário que vai estar dedicado nesse projeto. Você precisa testar pelo menos 1 mês. E pode acontecer no final desse 1 mês, falar assim, Lívia, não foi legal. Mesmo assim, não foi boa a minha experiência, não foi positiva. Acontece. Aí a gente precisa entender o porquê. Se foi porque o vendedor não estava tão engajado assim e ele não assumiu o projeto de coração. A gente precisa entender se por acaso não foi pouca prospecção diária, não seja iludido, não existe vendedor com superpoder. Se o seu vendedor está conseguindo ofertar 10 clientes por dia, o seu resultado vai ser péssimo. Você tem que pensar um volume de prospecção de 200 contatos por dia para o vendedor. Não, Olivia, impossível fazer só no discador. Óbvio, concordo, impossível. Por isso que você não vai poder ter só o discador. Você vai ter que ter o discador, você vai ter que ter o envio de WhatsApp massa, você vai ter que ter envio de SMS. Então, pessoal, é assim que funciona. E aí você precisa colocar na ponta do lápis se esse é um momento para que a sua operação esteja disposta a desbravar novos convênios. Não existe mágica.
Para poder vender, temos que investir, temos que criar uma estratégia, fazer um plano de ação, entender que existe um time, um tempo para que o resultado comece a aparecer. E se você precisa de um resultado para ontem, Lívia, minha operação não tá legal, não tô conseguindo vender bem, não tem dinheiro no caixa, eu já adianto que não é o momento para você começar a investir em governos, porque o resultado não vai ser de imediato. É possível ter resultado? É possível demais, mas o resultado não é imediato. Então isso tudo você tem que estar preparado. E isso requer investimento, requer dedicação, requer o líder, o gestor estar acompanhando isso o tempo inteiro do lado da pessoa que está fazendo esse projeto junto com você. Bom, espero de coração que essas dicas tenham sido válidas. É muito bom iniciar o dia com vocês. Então relembro e quero fazer o convite de você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para sempre que tiver um novo conteúdo você ser notificado. Até a próxima quarta-feira. Tchauzinho!